Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Luciano Kenji. Hoje nós vamos falar sobre alguns movimentos separatistas que acontecem no continente europeu. Eu disse alguns porque outros mais específicos você vai encontrar na nossa aula, por exemplo, sobre o Reino Unido e outra na questão do desmembramento da Iugoslávia, que são questões mais específicas que acabam demandando algo mais particular para a gente entender. Hoje aqui nós vamos falar sobre 3 áreas de países diferentes que estão fazendo pedidos de independência. Para a gente entender esses movimentos separatistas, vamos partir da ideia de que são povos de etnias distintas. Quando eu digo etnia, são grupos culturais que não se enquadram naquilo que é o chamado majoritário ou que está no poder na parte da composição estatal e por questões de divergência étnica, religiosa, questão econômica, por achar que não são bem assistencializados economicamente por parte do Estado, eles acabam reivindicando uma série de mudanças ali na sua estrutura política para ganhar mais participação e ao não consegui-lo, eles acabam puxando estes movimentos em favor de independência. Destes 3 que nós vamos falar hoje, vamos iniciar pela Bélgica. Você pode, inclusive, dar uma conferida aí na sua casa, fuça lá o seu álbum de figurinhas de Copa do Mundo, pega lá a Copa de 2014, dá uma fuçadinha, você vai reparar que todos os países lá com a sua nomenclatura no álbum estão com os seus nomes no idioma local. O Brasil lá está com S. E a Bélgica é o único caso que você vai reparar que está escrito em 2 idiomas. Isso porque a questão da divisão étnica da Bélgica é algo tão complexo que acaba ali, vamos dizer assim, apaziguar, vamos chamar assim, essas rivalidades. O álbum optou por colocar Bélgica nos 2 idiomas, no caso, fazendo referência à divisão em Flandres e Valônia. O Flandres e a Valônia são as áreas respectivamente norte e sul da Bélgica, sendo que a divisão parte de uma solicitação de independência da parte norte, do Flandres. Tá, por quê? O Flandres é a parte que tem saída para o Mar do Norte, a zona portuária, é o principal trecho, principal parte, região geográfica do país, e acaba, por causa disso, havendo uma reivindicação por parte da população do Flandres de maior autonomia, usando o argumento de que a Valônia, que é a parte mais pobre, entendamos, lógico, que o grau de pobreza da Bélgica é bem diferente do daqui, realidades socioeconômicas bem distintas, mas vamos entender que eles questionam que a parte sul da Valônia, mais pobre, acaba pegando, vamos chamar assim, de enxugando ali recursos que deveriam ficar mais concentrados na região norte do Flandres. Vamos entender que é tipo assim, eu aqui no norte do Flandres, eu estou gerando capital e na verdade ele está indo para abastecer a parte pobre do sul da Bélgica. Essa é a reivindicação. Vamos deixar bem claro que é uma questão inclusive bastante sensível por causa do tamanho do país. Repara que na parte norte, por ter justamente essa saída, você talvez tenha associado o nome Flandres com alguns elementos lá da aula de história, sendo mais específico da aula de Idade Média. É uma área muito antiga de comércio, é um dos principais pontos de retomada comercial do período da Baixa Idade Média. Então, este trecho norte, no caso o Flandres, ele que está solicitando sua independência em relação à parte sul mais pobre, nominado de Valônia. Na Espanha, nós temos outro caso parecido. Curiosamente, se a gente for, na verdade, fazer uma análise mais aprofundada sobre a história da Espanha, a Espanha sempre foi uma grande colcha de etnias distintas costuradas, porque não existe, na verdade, essa unidade de cultura espanhola. As diferentes áreas da Espanha que compõem o país hoje, elas são, na realidade, distintas entre si. E nós podemos analisar dentro dessa Espanha hoje 2 movimentos que são mais intensos de reivindicação de independência no País Basco e na Catalunha. Vamos entender que aí, além da questão étnica, há uma reivindicação também pela mudança na estrutura política. Porque
A Espanha, por ser um regime monárquico, há um questionamento destes movimentos em relação à manutenção de uma estrutura que, na ótica deles, né, teoricamente é algo da aula de história, é algo antiquado para o cotidiano atual, porque tira a liberdade de expressão e o direito democrático de participação na política. Então, além de movimentos em favor de independência, reivindicam também a necessidade de finalizar, de exterminar o regime monárquico nessas áreas, no caso, pedindo independência e montando regimes republicanos próprios de administração dos próprios grupos étnicos. O País Basco, você visualiza no mapa, esta parte bem no norte da Espanha, que na verdade tem uma parcela do território já indo para a região da França. O País Basco, ele ficou famoso nos noticiários a partir dos anos 1980, 90, por causa da intensificação do ETA. ETA é uma sigla, né, do dialeto basco, que significa Pátria Basca e Liberdade. Um grupo classificado como terrorista que realizou uma série de ações com uso de artefatos bélicos para reivindicar o afrouxamento, a facilitação por parte do Estado espanhol para a concessão de independência ao País Basco. Hoje, o ETA desativou a luta armada, mas esta manutenção da divisão, né, de ideais republicanos no País Basco e reivindicação de separação em relação à Espanha continuam mantidos. Nessa imagem, nós temos a região da Catalunha, está localizada na porção mais nordeste da Espanha, e este talvez você, principalmente se é do tipo grupão boleiro, que gosta de futebas aí, gosta de uma bolinha, você provavelmente já tenha ouvido falar bastante do caso da Catalunha, porque é aqui onde fica uma das principais cidades do país, cidade de Barcelona. Especificamente estamos dando essa ênfase por causa do clube de futebol, né? Quem gosta de futebol aí provavelmente já viu. Caso você seja um do grupão que não curte, vamos explicar que há uma série de participações políticas, né, de reivindicações dentro do campo mesmo, durante os jogos, aonde acaba sendo exposta essa rivalidade entre os catalães com a coroa espanhola. Sendo mais específico, nós temos episódios onde nós temos que destacar que a rivalidade do Barcelona, por exemplo, com o Real Madrid, que é o seu grande rival no futebol, transcende a questão futebolística, mas é uma questão também política. Uma discussão que se findou bastante agora foi a escolha, agora nos anos 2010, do capitão da seleção espanhola, o zagueiro Piqué, que é catalão e é uma das figuras públicas mais ativas na reivindicação da separação da Catalunha como um país só. E por causa disso, uma série de torcedores espanhóis não catalães questionaram que o Piqué não poderia ser o capitão da Espanha, visto que ele, na verdade, é um símbolo, né, da represália à manutenção da unidade espanhola. Enfim, puxando aí para o seu cotidiano futebolístico, vamos só encerrar entendendo que a região catalã e do País Basco, ambas têm ideais distintos. Vamos deixar claro que não são áreas que estão reivindicando montar um país à parte, mas sim dois países à parte da Espanha. Já na porção do leste europeu, na Rússia, nós temos uma grande região onde podemos apontar uma grande zona de dificuldade para a manutenção de unidade, que é a região do Planalto do Cáucaso. O Planalto do Cáucaso é uma área que tem uma série de grupos étnicos diversos, não russos. Vamos entender que a Rússia ela é tão grande assim porque ela, ao longo do seu período imperial, ela foi se expandindo por uma série de territórios de grupos étnicos minoritários, em questão numérica, através de ou guerra ou acordos políticos. Por causa disso, nós temos na região do Cáucaso, intensificado principalmente após o final da União Soviética, movimentos que vão questionar essa submissão ao governo russo e exigindo a sua independência. Muitos destes, na verdade, são mais movimentos fervorosos, né, de questionamento por estarem se sentindo oprimidos há muito tempo já, mas que são muito sensíveis com relação à autonomia econômica. Quer dizer, são áreas muito pequenas, né, são áreas que territorialmente teriam muita dificuldade de fazer a sua automanutenção econômica. Mas
Especificamente, um trecho da região do Cáucaso acaba sendo aquela que figura mais nos vestibulares ou pode aparecer, por exemplo, na sua prova do colégio também. Reparem neste mapa que aquele pequeno pedaço ali, tá vendo? Aquele esquema pintado em vermelho na gigantesca Rússia é o trecho que nós chamamos de Chechênia. Toda esta região onde está instalado o ponto vermelho da Chechênia é o Planalto do Cáucaso. Aqui nesta região nós temos ainda Daguestão, Abecácia, tem outros trechos que também têm movimentos separatistas, mas o da Chechênia acaba sendo mais relevante porque é o que ganhou mais notoriedade nos noticiários, né, a partir dos anos 2000. Isso porque nós tivemos lá um ataque terrorista de um grupo checheno que reivindicava a independência, obrigando, né, pressionando o governo russo para a concessão da independência ao território, quando eles invadiram uma escola, chamado de massacre na escola de Beslan. Eles entraram numa escola e uma operação mal sucedida da polícia do exército russo acabou originando um massacre contra funcionários da escola e acabou então colocando o movimento de independência da Chechênia num grau de intensidade, né, notoriedade maior. Os chechenos, eles são muçulmanos, então vamos destacar que não é só uma questão de um preconceito, de uma xenofobia apenas cultural, mas também de grau religioso. Por ser uma região tão pequena, a estratégica posição da região do Cáucaso faz com que a Chechênia consiga ter em um artifício aquilo que seria a saída para sua manutenção econômica. Vamos entender que a região do Cáucaso está numa posição de conexão entre zonas produtoras de petróleo de países que estão mais a sul, como o Cazaquistão, Uzbequistão, a própria Rússia, conectando ao leste europeu, petróleo e gás natural. Pela região do Cáucaso passam dutos, encanamentos que fazem transporte de gás e de petróleo. Esses gaso e oleodutos fazem a conexão das zonas produtivas até o leste europeu, grande consumidor desse tipo de combustível, dando ênfase para o gás natural, fazendo com que, para os chechenos, a estratégia de fazer eventualmente um chamado de cobrança, como se fosse tipo um pedágio para que você transporte o gás natural ou o petróleo passando pela nossa região. Esta seria a fonte econômica dos chechenos, e aí inclusive a gente entende por que para os russos não é interessante a concessão da independência. Porque a gente olha no mapa e fala, pô, mas é uma região tão pequena. Mas acontece que se você concede a independência da Chechênia, provavelmente haverão outros que vão começar a pipocar um atrás do outro querendo o mesmo, usando de novo a lógica da visão do governo russo, que é contrária a esses movimentos separatistas. E é uma região que economicamente é muito importante por essa estratégia dos dutos de combustível. Tudo bem, pessoal? Bons estudos para vocês. Até a próxima. Tchau, tchau.